Depois de nós estudarmos então este grande evento único e que é descrito pelos profetas, pelos apóstolos, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, então surge esta grande questão: quando é que ele virá então? Será que ele vem antes da grande tribulação, como muitos dizem? Será que ele virá inesperadamente? Poderá ser hoje, segundo também tantos creem. Ou será que ele vai realmente vir no final dessa manifestação dos sinais? Lembrem-se que os apóstolos perguntaram ao Senhor qual será o sinal da tua vinda. E ele descreveu-lhes vários sinais ao longo do percurso, essa estrada profética que vai encaminhar até o seu retorno, até a parousia, até a sua vinda. E ele então, ao abrir-se o sexto selo, nós damos conta de uma grande etacombe cosmológica. Nós lemos em Apocalipse 6, 12, 13, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Portanto, quando o sexto selo é aberto, há logo de seguida uma mudança cosmológica, nós já estudámos isso, e isso leva a que a humanidade de rebelde que fechou os ouvidos aos avisos dos profetas, às pregações dos santos de Deus, a humanidade descobre que afinal isso era verdade. Aquilo que eles haviam dito não era uma ilusão, não era para meter medo às pessoas, mas afinal está a acontecer diante dos seus olhos, porque logo o texto do Apocalipse diz a seguir que os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Ora, esta narrativa aterrorizante para essas pessoas que sabem qual é o destino que eles vão ter que enfrentar, condiz exatamente com a narrativa de Jesus, e que é uma narrativa sequencial. Como já estudamos, enquanto o Apocalipse são visões e que não seguem uma ordem cronológica, e é por isso que surge muita confusão na mente de alguns. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 segue uma ordem cronológica, porque Jesus foi dizendo depois daqueles dias e logo a seguir àqueles dias e por aí fora. Então esta descrição de João no livro de Apocalipse condiz exatamente com aquilo que Jesus fala no seu sermão profético. Em Mateus 24, 29, ele diz: logo depois da aflição daqueles dias, portanto da grande tribulação, o sol escurecerá, cá está a abertura do sexto selo, o sol escurece, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Portanto, nós podemos agora situar a sua vinda logo a seguir a esses grandes sinais cosmológicos. O sol apaga-se, a lua fica vermelha, as estrelas sacodem-se, caem meteoritos sobre a Terra, tudo aquilo que nós já descrevemos. E Jesus, logo que ele fala acerca desses grandes sinais, ele diz o seguinte: então, ou seja, logo como resultado, logo a seguir a esses grandes sinais, então aparecerá no céu o sinal. Aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Cá está. Este é o grande sinal. Eles perguntaram: diz-nos qual é o sinal da tua vinda. Jesus dá-lhes os sinais, e os grandes sinais que precedem imediatamente a sua vinda têm a ver com aquilo que está nas mãos do Criador, que é escurecer o sol, a lua e as estrelas. Só o Senhor pode controlar esses grandes astros que Ele próprio criou.
e por isso mesmo ele vai fazer com que a humanidade acorde para uma nova realidade, enquanto para os filhos de Deus que conhecem os sinais, que conhecem a palavra de Deus, é um sinal de grande alegria e levantar as suas cabeças, os seus corações para o alto, porque a redenção está próxima. Para os poderosos deste mundo, para toda a humanidade, é um tempo de angústia, de lamentação. Procurarão refúgio nas montanhas, nas rochas, mas não encontrarão. Ora, isso só confirma que eles sabiam, eles tinham conhecimento, porque eles sabem que é o tempo da ira de Deus. Quem é que os avisou? Obviamente que eles terão ouvido o Evangelho. O verdadeiro Evangelho, como já falamos, fala tanto do amor como também do juízo de Deus. Para que as pessoas se preparem, para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas se voltem para Deus. Então, essa humanidade ímpia que desprezou os conselhos, os avisos, os alertas dos profetas, agora se sente aterrorizada que não há outro caminho a seguir, que está condenada à ira de Deus. Eles sabem, ao verem o Messias, verem a glória de Cristo, eles sabem o que lhes irá imediatamente suceder. Diz a palavra que Jesus será visto por todos. Essa ideia de que Jesus vem de uma forma secreta, ninguém sabe o que vai acontecer quando o povo de Deus é arrebatado, e que alguns dizem que foi uma invasão de extraterrestres que levaram. Isso é tudo fantasia, porque a palavra é bem clara. Em vários pontos nós encontramos esta expressão, esta afirmação de que todo o olho verá, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Mateus 24:30, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Todas as tribos, todos os povos verão e se lamentarão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Apocalipse 1:7 diz: eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Portanto, João está a confirmar exatamente a mesma afirmação que o Senhor proferiu lá no sermão profético. Em Apocalipse 6, versículos 14 aos 17, diz que o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo o servo, todo o livro, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam uns aos outros, e aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Eles sabem bem. Meus amados irmãos e irmãs, lembramos aquilo que aconteceu nos dias de Noé. O Senhor Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, assim também seriam os dias da vinda do Filho do Homem. E lembrem-se uma coisa muito importante. Às vezes nós descuramos estes pequenos pormenores relatados nas Escrituras. Noé foi avisado 7 dias antes do início do dilúvio. Sabemos que Noé foi avisado inicialmente. Deus ordenou que ele construísse uma arca. Isto aconteceu 120 anos antes. Aquilo que nos dá a entender é que depois que o Senhor lhe mandou fazer a arca, deu-lhe as medidas, deu-lhe toda a configuração, os materiais. Noé e seus filhos trabalharam, enfrentando o desprezo, a chacota de toda aquela gente à sua volta, talvez até alguma perseguição. Mas o Senhor, depois, passados todos estes anos, e vejam como Noé foi realmente um homem justo diante de Deus, porque ele não teve muito mais contacto, entre aspas, visível ou audível com Deus. Nós não temos nenhum relato que Deus tenha falado com ele mais vezes neste intervalo. Mas a uma certa altura, quando a arca já estava pronta, então Deus fala com Noé e diz: daqui a 7 dias inicia-se o dilúvio.
Isto é muito importante porque nós sabemos que o número 7 fala exatamente a plenitude do tempo. E podemos configurar como para o Senhor um dia representa 1000 anos, portanto para ele o tempo não é importante como é para nós, ele não está limitado por isso, mas também já estudámos que um dia profético equivale a um ano. Então podemos também deduzir daqui que assim como Noé foi avisado 7 dias antes sobre o dia exato em que ele tinha que entrar na arca para se proteger, para escapar da ira de Deus, no mesmo dia em que a chuva iria romper sobre a terra, criando este grande dilúvio universal, nós também temos um sinal que nos avisa que alguma coisa irá acontecer que antecederá em cerca de 7 anos a vinda do Senhor. Já estudámos o que é isso, então podemos ver, assim como Noé foi avisado, porque ele era um homem justo, o Senhor só avisou a ele, porque todos os outros desprezaram os avisos proféticos de Deus através de Noé, assim também os verdadeiros salvos, a autêntica igreja, a igreja que segue realmente as instruções das Sagradas Escrituras, ela estará atenta aos sinais e ela saberá quando o Anticristo fizer esse pacto com Israel e com muitos, então a igreja, os salvos saberão que restam 7 anos. 7 anos que obviamente serão, como nós sabemos, uma grande parte de sofrimento. O Senhor disse a Noé, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Gênesis 7, versículo 4, e no versículo 10 diz, aconteceu que passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No versículos 12 e 13 diz, houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia, portanto, no mesmo dia em que a chuva desabou, nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E diz depois, no versículo 16, e fechou o Senhor a porta por fora. Deus deu a oportunidade. Quando chegou o dia, Deus mesmo se encarrega de fechar a porta. Como é que o Senhor virá? Em primeiro lugar, Ele virá com poder, alarido e grande glória. Por isso mesmo será uma festa, a grande festa dos eleitos, do povo de Deus, porque diz que Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Isto fala de algo que se ouvirá em toda a terra. Ninguém ficará indiferente. Será o toque do chofar, será o toque dessa última trombeta, como Paulo descreve. Ela é descrita como a última porque ela encerra todo o plano de Deus em relação ao seu povo. Quando o chofar, quando a trombeta era tocada em Israel, ela sempre assinalava uma de duas coisas. Podia ser o ajuntamento, uma reunião solene do povo de Deus para se encontrar com o Senhor. Assim acontecia nas 7 festas do Senhor com Israel. Ou então era uma convocação para a batalha, para o derramar da ira de Deus sobre os inimigos de Israel. Ora, esse toque do chofar, dessa última trombeta, será exatamente para reunir o povo do Senhor, para a comunhão final com Cristo, para essa assembleia solene, maravilhosa, inexplicável, gloriosa, com o Senhor que virá buscar o seu povo. Será esse toque final, essa convocação, essa chamada final. Ao mesmo tempo também será o toque de guerra do Senhor dos Exércitos para declarar o seu juízo contra os seus inimigos. Lá está, Lucas 21, 27 diz, então verão, e aqui fala da humanidade, verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória, nada secreto, nada oculto. A glória será visível para vergonha de muitos, mas para a alegria do povo de Deus. Paulo fala aos Coríntios que isso acontecerá, a vinda do Senhor, ante a última trombeta, porque essa trombeta irá soar. E em São Licenses, capítulo 4,
versículo 16, Paulo refere-se a esse mesmo acontecimento, dizendo: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, ou seja, com barulho, barulho que todos escutarão, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Então virá com poder e grande glória e alarido, e virá também com miríades, ou seja, com uma quantidade impressionante dos santos anjos. Ele não virá sozinho, ele virá acompanhado dos exércitos celestiais, porque é tempo de vitória, é tempo de alegria, ao mesmo tempo é essa oportunidade que a humanidade terá de, infelizmente, acreditar que afinal era verdade. A porta estará sendo fechada naquela altura e não haverá mais oportunidade. Em Mateus 16, 27 diz: o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Capítulo 24, 31. Ele, o Senhor, enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Aqui esses escolhidos, obviamente, são os seus eleitos, o seu povo, os redimidos pela sua obra, a Igreja, em termos gerais, composta de judeus e não judeus. Em Mateus 25, 31 diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Em Marcos 13, 27, ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. E Paulo fala aos irmãos em Salónica, confortando os corações deles, que estavam a viver já uma tribulação às mãos do Império Romano, e Paulo fala e diz-lhes: e a vós que sois atribulados, ou debaixo de tribulação, Deus concederá descanso connosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A importância dos anjos no plano da redenção. Lembre-se que já na primeira vinda do Senhor, quando Deus, na figura de Jesus, encarna na cidade de Belém de Judá, nessa altura, nesse dia também, os anjos participaram dessa manifestação de alegria. Diz a palavra em Lucas 2, 1 a 14, na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com anjo uma multidão dos exércitos celestiais, ou seja, esta multidão, esta miríade de anjos, são os exércitos celestiais, surgiu louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Esta mesma miríade, esta mesma multidão dos exércitos dos anjos celestiais, eles acompanharão o Senhor também agora na sua nova manifestação. Esta vinda também será com uma visibilidade universal. Daí que o Senhor compara a um trovão. Ele diz: eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Ou seja, todos irão ver a vinda gloriosa do Senhor. Mateus 24, 27, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, este trovão, este relâmpago será visto por toda a terra, desde o Oriente até o Ocidente. Algo inesperado, algo não programado pelos cientistas e pelos homens. Mas agora ele vai iluminar, como Lucas fala, capítulo 17, versículo 24, assim como o relâmpago ilumina, ou seja, clareia, esclarece, por assim dizer, traz luz no meio da escuridão. Assim como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até à outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia.
Portanto, a sua vinda terá uma visibilidade. Mais uma vez, nada de secreto, nada de oculto, bem visível perante toda a humanidade. A sua vinda também será inesperada para muitos. Para a Igreja, não, porque nós vamos acompanhando os sinais e vamos vendo, olha, próximo passo será este. E quando nós vimos o sol se escurecer e tudo isso acontecer, então nós sabemos que é uma questão de horas ou de dias, mas será algo muito rápido, porque a humanidade não poderia sobreviver com o sol escurecido, a Terra irá arrefecer, então isto não pode durar mais do que alguns meros dias, então para nós é um sinal que é agora que vai acontecer. Nós agora não sabemos nem o dia nem a hora exata, não é? Mas podemos ver os sinais que antecedem esse dia. Então é importante que nós saibamos para quem é que ele virá como um ladrão de noite. É para os ímpios e também para muitas virgens imprudentes, ou seja, para muitos frequentadores de igreja, para muita gente que anda nos arraiais das igrejas à busca de bênção, prosperidade, com alguns interesses, mas que não se convertem de coração, até porque alguns não ouvem essa mensagem que convoca ao arrependimento, estão ouvindo um falso evangelho, o evangelho das facilidades, o evangelho da porta larga, pela qual todos podem entrar, não importa, podes entrar, continuar da forma que estás, porque largo é o caminho, diz Jesus, mas que leva à perdição. E são muitos os que entram por esse caminho, mesmo em muitas das chamadas comunidades cristãs. O Senhor diz-me uma coisa muito importante. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 até ao 7. Ele diz: vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Jesus já havia dito isso, não é? Portanto, Paulo repete esta mesma expressão. Ele virá como o ladrão de noite, pois que quando disserem há paz e segurança, então lhes subvirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Ora, quem é que não vai escapar? São aqueles para quem o Senhor virá como um ladrão de noite. E Paulo depois acrescenta: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Ora, nós não somos da noite nem das trevas. Não somos nem da noite nem das trevas. Não vivemos na ignorância espiritual. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Veja que isto aqui é tão claro, tão evidente, que quando o Senhor Jesus fala, quando Pedro fala também, quando Paulo descreve que a vinda do Senhor será comparada a um ladrão que surge inesperadamente durante a noite, sem que a pessoa esteja a contar com isso. Isso acontece para quem não está preparado, para quem não tem o seu coração fervendo pela vinda do Senhor, para quem não está consagrado ao Senhor, para quem não tem intimidade com Ele. Para quem não faz parte da família dos eleitos de Deus, então essa pessoa será surpreendida, porque ela anda nas trevas espirituais. E quem gosta das trevas é quem anda nesse mundo do ocultismo, do pecado, daquilo que é oculto aos olhos de tantos, mas que o Senhor conhece. Então esses que andam nas trevas, segundo as palavras de Paulo, serão surpreendidos, porque afinal eles não acreditavam que isso viria a acontecer. Eles troçaram de quem falava acerca dessa grande manifestação do Senhor na história, tal como aconteceu nos dias de Noé também. Mas nós, diz Paulo, nós, os crentes, nós, os filhos de Deus, nós não andamos nas trevas. Nós não andamos na ignorância espiritual.
Diz aqui que nós somos filhos da luz, somos filhos do dia. Jesus é a luz do mundo, nós somos filhos dessa luz. Nós somos resultado dessa luz, por isso não durmamos, diz Paulo. Vigiemos, acompanhemos os sinais de evolução dos mesmos e vejamos que o dia está próximo. O Senhor fala através de Marcos 13, versículos 35, 36, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. O importante é que nós estejamos despertos, espiritualmente despertos. Há muita gente que está adormecida. Há muita gente que está apenas seguindo tradições, rituais, mas que já não tem vida espiritual. Estava vendo ontem alguns vídeos de alguns irmãos norte-americanos, estavam a descrever que, segundo as últimas estatísticas e informações, apenas 5% dos chamados crentes norte-americanos leem a Bíblia de uma forma integral, ou seja, leram pelo menos uma vez completa a Bíblia. 5%, no entanto, eles vão às igrejas, vão aos cultos, participam desses rituais e tudo mais, parece que estão bem na vida porque contribuem com as suas ofertas, expressam certas manifestações de alegria, de regozijo. Mas como é que um povo que apenas recebe aquilo que lhes é dado por terceiros e que não vai diretamente à fonte, que não vai buscar diretamente o conselho de Deus, como é que ele pode sobreviver aos dias que estamos a atravessar e aqueles piores ainda que irão surgir muito em breve e muito em especial durante a grande tribulação? Eles estão adormecidos. Eles não vigiam as suas vidas, não veem como é que está a sua conduta segundo os parâmetros da palavra de Deus. Não é segundo a ética da igreja ou a ética que o pastor recomenda, é segundo aquilo que a Bíblia diz. Essas pessoas estão literalmente adormecidas. Elas dormem com a Bíblia ao lado, mas ela só é aberta durante o culto. E hoje em dia, com as novas tecnologias, a Bíblia nem é mais carregada para a casa de oração, porque os textos bíblicos são projetados, porque isso dá muito trabalho levar a Bíblia, abrir os textos até encontrar, porque as pessoas estão tão desabituadas de procurar os textos que já nem sabem, andam no índice a ver se encontram, e quando o pregador já vai a meio do sermão é que eles encontram o texto. Então, por causa dessa desabituação, por causa dessa preguiça espiritual, por causa desse desconhecimento desse livro sagrado que é a Bíblia, então agora os pastores facultam essa grande bênção, facilidade de projetar os textos, assim a pessoa nem tem que levar mais a Bíblia, já nem tem que procurar os textos, porque tudo está ali preparadinho, é só pôr no micro-ondas e está tudo pronto. O Senhor diz, aquele dia virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Na tradução Peshitta diz como um assalto se chegará subitamente, algo que não era expectável. Porquê? Porque o mundo, nessa altura, viverá numa suposta paz e segurança. Vejam aquilo que nós já citámos, as palavras de Paulo, quando disserem paz e segurança, fazendo com que as pessoas acreditem que finalmente o mundo encontrou um bem-estar e que afinal esses cristãos, esses profetas que andam a anunciar a desgraça, o fim do mundo e a Deus, são os mentirosos, há que arrumá-los, há que tirá-los da circulação, eles são um incómodo para nós, porque nós agora vivemos nessa paz, nessa segurança, então eles serão apanhados como um laço que os vai agarrar. Infelizmente muitos ditos crentes também serão apanhados nesse laço surpreendente. Há, portanto, uma diferença total entre os salvos, os preparados, os que estão vigilantes, nós e eles, os descrentes. Eles, os descrentes, andarão vivendo e acreditando nessa falsa paz, acreditando na proposta do anticristo e dos falsos profetas que andarão por aí, como já andam agora,
acreditando que não virá a ira de Deus. Veja só em quantos púlpitos hoje é que se fala sobre a ira de Deus. No entanto, é um tema recorrente em todas as páginas das Sagradas Escrituras. Há centenas, se não milhares de textos que falam sobre a ira do Senhor, sobre a nação de Israel, sobre o seu povo, sobre a sua igreja, inclusivamente. Leia as cartas às igrejas do Apocalipse. Leia os avisos de Deus. Então, sobre as nações, então nem se fala. É um tema recorrente em toda a palavra de Deus. A ira de Deus que virá, ela é emergente, ela surgirá para separar o trigo do joio, para separar as ovelhas dos bodes. Mas quando é que você ouviu falar na sua dita igreja sobre a ira de Deus? Se eu falar sobre o amor, sobre o bem-estar espiritual e tudo mais, ok, isso faz parte do pacote, mas a ira de Deus também faz parte do pacote. Afinal, os profetas falaram para quem? Afinal, os apóstolos pregaram para quem? Os alertas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago foram para quem, afinal? Não são para a igreja? Mas, infelizmente, muitos preferem ouvir esses falsos profetas que anunciam esse falso evangelho, essa falsa paz e segurança. O apóstolo Pedro diz que nos últimos dias, haverão muitos escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde é que está a promessa da sua vinda? Mas ele diz depois: para eles o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então esses, são também os desviados da fé, tantos e tantos e tantos, que começaram bem, começaram os caminhos de Deus, mas por uma razão ou outra estes se afastam. Sempre há alguma queixa contra a igreja, contra o pastor, os pastores. Sempre alguém é o culpado, mas eles é que não são os culpados, segundo os seus próprios olhos. Sempre arranjam uma desculpa para não se reunirem com o povo de Deus. Há um movimento hoje dos chamados agrejados, não é? Que são muitos os que vivem um cristianismo individual, à medida, tailor-made, feito à medida deles, segundo a sua própria conveniência. Dizem que não precisam da igreja para nada, porque a igreja é só isto ou é só aquilo. Quando alguém vem com essa conversa, eu lembro sempre as palavras do apóstolo aos Hebreus, que diz que nós devemos não negligenciar o nosso ajuntamento, a nossa reunião com os outros irmãos e irmãs, tanto mais que o dia se aproxima. Ou seja, quanto mais o dia do Senhor se aproxima, mais nós precisamos desta comunhão uns com os outros e com o Senhor. Como a brasa sozinha, ela se apaga com grande facilidade. Vêm os ataques, vêm as dúvidas, vêm todas essas formas do inimigo nos afastar, e em breve nós arrefecemos espiritualmente e começamos a dar ouvidos a todo o espírito de mentira, de incredulidade. Então nós precisamos cada vez mais, se sempre precisamos, muito mais agora, nesta época de tanta confusão espiritual. Meus irmãos, aquilo que eu tenho visto e ouvido no chamado seio evangélico é algo perturbador. É uma confusão de doutrinas, de falsas doutrinas, afastando e arrastando e como as pessoas são facilmente arrastadas porque elas não leem as Escrituras. Elas são levadas, como diz o apóstolo, por todo o vento de doutrina, porque elas não têm estabilidade. Elas andam de um lado para o outro, frequentam aquela igreja porque lá o louvor é maravilhoso, se emocionam muito, mas depois vão àquela porque o pregador uau, é fantástico, põe as pessoas a rir, põe as pessoas alegres, bem dispostas. Então elas não se querem comprometer, não querem fazer parte, não querem estar compromissadas com uma igreja local. Como é que elas vão sobreviver?
Como é que elas vão crescer espiritualmente? Como é que elas vão dar fruto se elas não estão ligadas à comunhão dos salvos? Jesus veio estabelecer a sua igreja. A igreja não é um grupo de pessoas dispersas, mas são pessoas que se reúnem em nome de Yeshua, em nome de Jesus. E não é preciso ser uma grande multidão. Não é preciso termos 500 ou 100 ou 50 para sermos uma igreja. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. É claro que é importante que a igreja tenha os seus ministérios, tenha a sua liderança, tudo isso está descrito, e a organização da igreja ela é revelada pelo apóstolo Paulo, muito em especial, como é que a igreja deve funcionar, e os dons, lembrem-se que os dons são dados à igreja. Os dons não são dados às pessoas individualmente. Eu vejo pessoas que alegam ter dons de profecia, dons disto e daquilo, mas perguntamos qual é a igreja onde eles se reúnem, eles dizem que são da igreja universal, não é? São da igreja que está em todo o mundo, eles não estão ligados a uma igreja física, a uma igreja local. Então eu me questiono, será que aquilo que ele tem é um dom de Deus? Porque os dons são dados à igreja e são para o crescimento da igreja. Não é para a vaidade individual, não é para o crescimento do indivíduo, para se tornar famoso, para se tornar célebre, não. É para edificar a igreja, para trazer homens e mulheres para o reino do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que, nesta fase, separar nós, aqueles que são realmente obedientes ao Senhor e aos seus mandamentos e às suas ordenanças. Jesus deixou-nos 2 ordenanças, 2 mandamentos que são invioláveis e que são indiscutíveis. Um deles é a nossa identificação com Ele através do sepultamento nas águas do batismo. Como já falamos, como é que alguém pode dizer que é de Cristo se não se identifica visivelmente com Ele para testemunho dos anjos de Deus, para testemunho do Senhor, para confissão do seu nome, do seu testemunho diante também dos homens, através do batismo. A segunda ordenança, o mandamento, é a celebração da ceia do Senhor. É o partir do pão e a distribuição do vinho, lembrando a sua morte física, lembrando o seu corpo e lembrando o seu sangue. Ora, isto só pode ser feito em conjunto, em comunidade. Quando Paulo descreve como é que a ceia deve ser realizada, ele fala de vós, não fala do indivíduo em si, que sozinho em sua casa decide celebrar, mas ele fala do ajuntamento dos crentes, vós quando vos reunis, diz Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, portanto é um grupo de crentes que se reúne em nome do Senhor Jesus Cristo, crentes batizados, crentes identificados com Cristo e que se reúnem para celebrar essa festa da ceia do Senhor. Então, esses são aqueles que seguem e que devem fazê-lo com sinceridade de coração. Paulo diz que nós não devemos fazê-lo com os pães onde há fermento, porque o fermento simboliza o pecado. Se eu vou celebrar a ceia do Senhor, se eu estou com os meus irmãos e estou a viver uma vida de pecado, isso será extremamente perigoso para mim, isso irá refletir-se na minha vida pessoal, causando doenças, causando até a morte antecipada. Paulo diz que é por causa disso que alguns morreram antes do tempo, partiram antes do tempo e outros estavam doentes. Portanto, cuidado quando você participa desses elementos que são sagrados aos olhos do Senhor, que são símbolos, claro, mas são sagrados para o Senhor, porque lembram o seu corpo sagrado e santo. Então devemos ter cuidado, diz Paulo, examine-se o homem em si mesmo e depois então tome parte dessa ceia. Portanto, há muitos que infelizmente se esqueceram e arranjam argumentos e substituem isso por outras atividades. E o que é que o Senhor Jesus fala? Há uma igreja
é uma das 7 igrejas, a igreja em Sardes. Ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E depois o Senhor diz: e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Já não é o Senhor a falar para o mundo incrédulo, para o qual ele virá como um ladrão de noite, mas ele agora está a falar para uma igreja que se reúne com todo o tipo de pessoas. E o Senhor está a dizer: cuidado, vigia, porque se não vigiares, eu virei inesperadamente, quando tu não esperavas, e virei também como um ladrão. Apocalipse 16, versículo 15 diz: o Senhor eis que venho como ladrão. Bem-aventurado, pois, aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Ninguém de bom senso anda nu na rua. Ninguém vai nu para uma congregação, para uma reunião pública. Essa pessoa está desequilibrada. Mas, infelizmente, alguns andam desprotegidos. Andam à maneira que eles mais entendem que devem andar. Andam da sua maneira, ao seu gosto. Acham que ninguém tem nada a ver com isso. Eles transparecem realmente uma falta de temor de Deus nas suas vidas. Vivem uma vida de vergonha. E o Senhor está aqui a dizer: cuidado, vigia, guarda as tuas roupas, ou seja, aquilo que é visível da tua vida, tem cuidado com o teu procedimento, com a tua linguagem, com o teu comportamento, para que não tenhas que passar vergonha, para que não envergonhes o Evangelho de Cristo, para que não sejas uma pedra de tropeço para os outros. Pedro, falando sobre nós, então, os que temem ao Senhor, diz: por isso, amados, aguardando estas coisas, ou seja, a vinda do Senhor, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Queridos irmãos, o Senhor diz que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no seu reino. Falando à igreja de Sardes novamente, o Senhor diz: também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer será vestido, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Veja que nesta igreja em Sardes havia pessoas que já tinham as suas vestes contaminadas. As suas vidas não estavam em ordem diante de Deus. E, no entanto, faziam parte, teoricamente, visualmente, da igreja. Eram membros da igreja, mas não eram. Porque o Senhor diz que só alguns, ele fala algumas poucas pessoas, é que não tinham contaminado as suas vestes e por isso andariam com o Senhor. Não fique por isso, querido irmão, iludido com as multidões. Não fique a pensar que aquela igreja é que deve ser a igreja espiritual porque tem não sei quantos milhares ou tem não sei quantas centenas. Ali sim, ali é que dá gosto de estar. Cuidado, isso é uma ilusão. Sabe como é que o Senhor Jesus tratou os seus discípulos, a semente dessa igreja que ele iria implantar em breve? Ele diz que era um pequeno rebanho. Ele diz: não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou, ou a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Por isso, estejam cingidos ou preparados os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais,
quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai da família soubesse a que horas havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. Portanto, isto que Jesus fala através de Lucas é para estarmos prontos, preparados e vigilantes para a sua vinda.